Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de saúde intestinal. E para isso participam do nosso programa a coloproctologista doutora Luciana Maria Píramo Costa e os gastroenterologistas doutor Lincoln Antinossi Cordeiro da Mata e doutora Marisa Fonseca Magalhães, todos cooperados da Unimed BH. E você já sabe, para participar é só ligar para a gente, 3209-0119. Bom, no bloco anterior, nós falamos muito então sobre o que é mais frequente de ocorrer, né, as queixas mais frequentes, que com certeza, acho que a mais frequente, como eles citaram aqui, é a constipação, é o intestino preso. Agora nós vamos falar sobre a síndrome do intestino irritável. E para isso nós vamos conhecer a história da jornalista Ana Carolina Almeida, que enfrenta esse problema há algum tempo, o problema de intestino. Vamos ver. A jornalista Ana Carolina Almeida sentia fortes dores na barriga, náusea e gases intestinais constantes. O clínico geral pediu exames de sangue, raio-x e uma endoscopia, mas nada foi descoberto. Os sintomas não abrandaram e Ana Carolina ainda se sente mal. Eu venho sofrendo fortes dores no estômago. Aí eu repeti a endoscopia, fiz exame de sangue novamente, fiz raio-x. Fiz testes para saber se eu tenho uma bactéria, um tipo de bactéria específica no estômago, fiz intolerância à lactose, intolerância a glúten, nada. Recentemente eu refiz endoscopia, fiz novos exames de sangue para saber o que era. E na última consulta, a médica, após me receitar esses exames, ela falou, olha, a única coisa que resta agora é você ter a síndrome do intestino irritável, que é uma doença nova, assim, que a gente não sabe muito bem do que se trata, do que tem que tratar, mas diante de todos os exames que você fez, é a única saída, é a única resposta para essas dores que você vem sentindo. Bom, a gente viu aqui uma queixa frequente e ela queixou dor de estômago, queixou náuseas, enfim, uma série de problemas, endoscopias e intolerâncias. Eu gostaria... Bom, comentem o que vocês acham interessante, depois eu faço as minhas perguntas aqui. Quem gostaria de comentar? Olha, a síndrome do intestino irritável, né, é uma doença, uma síndrome, como se diz, ela é muito complexa. Hoje, né, o conceito mais atual, e isso cada vez mais debatido em congressos e consensos atuais vão ser publicados aí futuramente a respeito da característica da doença. Mas hoje a gente tem uma característica dela que é o seguinte, é uma doença funcional do trato gastrointestinal. Não existe mais o termo síndrome do intestino irritável. Não é só aquele pedacinho que não está funcionando. Não é o intestino irritável, é a doença funcional. Ela pode acontecer o quê? Desde a boca, com sintomas de queimação da boca, hipersalivação, até o ânus. Então, é uma síndrome que ocorre, como o próprio nome já diz, doença funcional do trato gastrointestinal. Então, sintomas extremamente variados, que vão desde uma alteração na deglutição, uma dor, como ela citou ali, que tinha muita náusea, uma dor no estômago, e às vezes sobrepõe a dores, às vezes até espasmos intestinais, e pode ter constipação, diarreia. Então é uma doença muito complexa, que tem a apresentação das mais variadas formas, e mais eu acho interessante, né, no decorrer da doença, que os sintomas flutuam muito ao longo do tempo. Então, às vezes o paciente tem sintomas de diarreia, ele oscila para sintomas de constipação, depois ele oscila para sintomas com flatulência. Então, é uma doença muito complexa que hoje, né, ela tem uns critérios muito bem estabelecidos para o seu diagnóstico. Né? Antigamente a gente pensava, né, até um pouco tempo atrás, que era uma doença de exclusão, tem que excluir tudo para poder depois chegar nela. Hoje não. Existem critérios bem definidos. Parece que foi o que foi mais ou menos feito é o caso dela, né? Porque existe ainda alguns médicos, eu não sei se era gastroenterologista, se era clínico que tratou, uma insegurança de deixar passar alguma doença orgânica, taxando tudo como uma doença funcional. A doença funcional, como o Lincoln falou, ela vai da boca até o ânus. A gente dá nomes diferentes, por exemplo, no quadro que dominam os sintomas gástricos, a gente chama de dispepsia funcional, que seria uma alteração da digestão mais localizada no estômago. Talvez isso que ela se referiu, sensação de empachamento, dificuldade de digestão, náusea. E parece que até refluxo também ela teve. Mas pode ser tudo uma coisa só. Certo. E o que a gente sabe hoje é que é uma doença multifatorial. Que são várias as características, né,
definidas por determinadas alterações. A gente sabe que tem fatores biológicos, tem fatores psicológicos e tem fatores sociais envolvidos na evolução desses então, sintomas. Você está falando aqui de fatores psicológicos, a gente pensa em primeira coisa estresse, porque a gente sabe que o estresse realmente modifica todo o nosso funcionamento aqui. Então, a gente pode pensar nessa relação estreita com... Porque o intestino ele é riquíssimo em neurotransmissores, em neuroreceptores. Então, ele vai reagir muito a determinados estímulos, né? Não é raro, qualquer pessoa já passou por isso, uma crise de diarreia na véspera de uma prova, numa viagem. Ficou mais nervoso e tem o intestino solta demais. Por causa dessa riqueza de neurotransmissores e neuroreceptores presentes no intestino. Hoje sabe-se que a inflamação é um fator para aumentar essa sensibilidade intestinal. Então, frequentemente, a pessoa vai desenvolver síndrome do intestino irritável pós um quadro de intoxicação alimentar, uma infecção intestinal aguda. Existe um gatilho, às vezes, que dispara. Era o que eu ia perguntar, porque ela tá relatando isso, esses incômodos, há cerca de um ano e pouco, mas até aqui vinha aparentemente normal. Então, de uma hora para outra, ela começa a ter esses incômodos. É uma doença funcional que ela tinha, que estava silenciosa, ou não? Ou ela pode ter tido a percepção dos sintomas. Dos sintomas, porque o que a gente chama de eixo cérebro-intestino, né, qualquer coisa, as coisas tanto emocionais, quanto tanto sociais, tanto ambientais, pode influenciar nisso. E alimentares também. E alimentares também. E o que eu acho... o que pode acontecer, porque a gente está acostumado, o paciente está acostumado, é muito mais fácil para o médico ter uma doença anatômica do que uma doença funcional. Entendi. Então, o médico tem que acreditar que existe uma doença funcional, ele tem que passar isso para o paciente e pedir os exames apenas quando existia aqueles que a gente chama sinal de alerta da síndrome do intestino irritável, que seria o emagrecimento, que seria a presença de sangue, certo? Que seriam modificações que surgiram subitamente, a pessoa tinha aquilo e sem motivo nenhum. A idade, né, Luciana? Acima de 50 anos. Acima de 50 anos. Aí a gente já tem que, obrigatoriamente, excluir uma doença orgânica. Porque é diferente você ter uma paciente de 30 anos que está com esses sintomas e um paciente maior do que 50 anos. Então, essas coisas são importantes, porque muitas vezes o médico fez isso, mas o paciente não acredita. Então, ele vai procurar uma pessoa que vai pedir algum exame. Entendi. Então, o tratamento da síndrome do intestino irritável, tem que existir esse relacionamento médico-paciente, quer dizer, qualquer um precisa existir. Aí tem que existir uma confiança maior. Certo. E é o paciente que você precisa que ele retorne. Até para você mesmo, leva um tempo, né? Daí um tempo para você mesmo certificar o tratamento. Até que você porque deu o diagnóstico é evolutivo. Sempre a gente tem um tempo de evolução dos sintomas para afirmar o diagnóstico. Os critérios estão bem estabelecidos, né? Você ia comentar alguma coisa também anteriormente, mas acho que ficou, né, na hora que a gente estava falando desses sintomas. Mas, bom, aí a gente viu aqui que ela, no caso da matéria, a jornalista, ela tinha esse problema, me parece, ainda tem, né? E ela essas dores ela não conseguia relacionar exatamente a algum alimento específico ou alguma situação específica. Me parece, no início ela ainda relacionou com o trabalho, com o estresse, mas agora nem tanto. E esses gatilhos, você falou, doutor Lincoln, em gatilhos que podem acabar iniciando esse processo, mas é alguma coisa que a pessoa já tinha uma predisposição ou é uma pessoa que já é geralmente mais ansiosa? Que gatilhos seriam esses? Olha, existem alguns tipos já bem determinados, por exemplo, um quadro infeccioso. A gente às vezes tem uma diarreia, um quadro de infecção, uma intoxicação alimentar e às vezes persiste por um tempo maior com os sintomas. Um trauma, por exemplo, quer seja uma perda de um ente querido, um término de relacionamento, um emprego que não conseguiu, uma prova que não foi aprovada. Então, existe muito associado a isso.
Ou lá atrás, buscar isso, às vezes, numa questão de um passado não muito recente, em relação a traumas de infância, de relacionamento, perda de pais, irmãos, noivados. Então, isso aí é bom a gente estar sempre perseguindo. Então, como a Luciana falou, essa confiança com o médico, esse tempo, é preciso de um tempo. Você não consegue fazer esse diagnóstico no primeiro momento. Você pode, às vezes, achar que tem. É muito comum a gente ter isso no consultório, porque já estou com diagnóstico de intestino irritável, eu não estou acreditando, eu quero ver melhor o que é isso. E é importante nós médicos, passar uma tranquilidade para o paciente, que é uma doença funcional, característica benigna, mas que traz repercussão no dia a dia do paciente. Exatamente. E às vezes uma boa terapia seria um bom começo de um tratamento para esse doente, uma psicoterapia. Eu acho que é interessantíssimo abordar isso com o paciente, de maneira tranquila, né? E aí, bom, a gente ela viu que no final a médica, podemos então suspeitar, diante de tantos exames, sem nada biologicamente sendo demonstrado nos exames, podemos suspeitar da síndrome do intestino irritável. A partir desse diagnóstico, como é a conduta, como é o tratamento, o que se deve ficar atento? Na verdade, o tratamento ainda se baseia em sintomas, né? A gente tem tido uma mudança. Eu lembro que a gente já teve um programa para saúde de intestino irritável que eu participei. Alguma coisa andou de lá para cá, né? Alguma coisa tem sido mais valorizada, principalmente em relação à microbiota intestinal, que é a população de bactérias que estão presentes no intestino. Fazem parte da nossa biologia, né? Então, essa diferença da microbiota pode ser um fator determinante para algumas pessoas, para as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, terem os sintomas da síndrome. Como que se adquire essa microbiota? Do nascimento, da vida no meio ambiente, que parece que é exclusiva, cada um tem a sua. Claro. Desde o parto, né? No canal de parto. Tem diferença de uma criança nascida por um parto cesáreo, por um parto vaginal? Da criança que foi amamentada. Tem várias perguntas aí para serem respondidas. O que a gente sabe é que as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, com uma dieta que fermente muito, elas vão produzir muito mais gás, em termos de que a gente mede o hidrogênio no ar expirado, do que uma pessoa que não tem a síndrome. Mas com a dieta de baixa fermentação, os dois ficam iguais. Então, pode ser uma intervenção, modificar os hábitos alimentares. Nós vamos falar sobre isso, então, no próximo bloco. Tá certo? E aproveitamos, então, para te convidar a fazer parte do nosso bate-papo com a sua dúvida, pergunta, comentário ou mesmo depoimento. Estamos falando agora sobre síndrome do intestino irritável. Vamos também ainda falar sobre doença de Crohn. E você pode participar com a gente pelo telefone 3209-0119. Agora um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.